Sejam bem-vindos. Estamos então começando mais um Café Filosófico no sábado de hoje, sábado, dia 7 de dezembro. Já tem algum tempinho que estamos aí meio distante, né? Sem fazer o Café Filosófico, mas estamos aqui de volta. Vamos então dar continuidade ao assunto que nós já vimos tratando em alguns sábados em que nós tivemos o Café Filosófico. E é bom então trazer aqui, tá? De volta a retomada dos últimos cafés que nós fizemos, tá certo? E eu quero dizer para vocês que eu formei uma playlist. Esses últimos café filosófico que nós tivemos foi em torno de dois, né? Se não estou enganado, dois vídeos sobre Michel Foucault. Então façam a busca aí na playlist, tá, do meu canal, que vocês vão encontrar esses vídeos, tá certo? Vou ver se de repente eu coloco também esse daqui lá junto nessa playlist também. E é importante destacar que o que estamos procurando, trazendo primeiramente o Michel Foucault com o poder disciplinar, por isso que é muito interessante que vocês também deem uma olhada, assistam os vídeos que eu gravei sobre Michel Foucault, para compreender um pouco melhor sobre esse poder disciplinar, ou essa sociedade disciplinar, que é tratado no pensamento de Michel Foucault. Nós queremos chegar num ponto, tá certo, de caminhada, que nós estamos aqui nessa caminhada, pretendemos assim chegar num ponto que diz respeito sobre a sociedade de controle, tá? Então, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, tá? Que também vamos trazer aqui. E depois nós vamos também, por último, fazer assim umas considerações, trazer o pensamento de Deleuze, tá certo? O Deleuze, para poder complementar todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Pois bem, saindo então do Michel Foucault, vamos então agora tratar aqui sobre o Zygmunt Bauman. Primeiramente, conhecer, né? É importante conhecer o filósofo, conhecer o pensador, tá? Eu já estou chamando de filósofo porque eu considero o Bauman como filósofo também, né? Mas a fama dele, todo o trabalho dele é na área da sociologia, tá certo? Ele margeou, vamos dizer assim, muito mais no campo da sociologia, mas é considerado um grande filósofo por conta do pensamento que ele desenvolveu, da novidade que ele trouxe, a riqueza, né, que ele trouxe assim, de pensamento, principalmente do momento que nós estamos vivenciando na nossa sociedade atual. Vou então passar aqui, tá, a leitura sobre a vida de Zygmunt Bauman. Posteriormente, eu vou trazer um pouco sobre o seu pensamento, o que nos interessa aqui, tá, do Zygmunt Bauman, sobre o assunto que a gente vem tratando aqui. O Bauman, então, foi um filósofo e sociólogo judeu polonês. É considerado também de família judia, né? Mas é polonês. Desenvolveu uma teoria sociológica bastante complexa para explicar o modo de vida nas sociedades capitalistas do século XX. Da leitura que eu estou fazendo aqui, eu peguei aqui do Mundo Educação, da UOL, tá? Que é um site muito bom, tá? Diz assim, e eu vou aqui colocar a minha opinião, mas aqui diz assim: com base no ponto de vista de que não existe uma pós-modernidade, dentro de uma visão de Zygmunt Bauman, pois a modernidade nunca teria acabado. Ele adotou um conceito que chamou de modernidade líquida, que seria uma espécie de continuação da modernidade, com uma significativa mudança nas relações sociais entre indivíduos. Isso daqui é um pouco questionável, é discutível, tá? Eu não vou assim entrar muito a fundo nisso daqui, porque não é o assunto, vamos dizer assim, o assunto mais fundamental para a gente discutir aqui nesse vídeo. Mas tem alguns teóricos, leitores, intérpretes do Zygmunt Bauman, que irão dizer um pouco nessa linha que está sendo colocada aqui, de que ele não concordou que nós estaríamos, então, vivenciando uma pós-modernidade a partir do século XX. Tá certo? Que é uma diferença da modernidade, mas que está dentro do campo da modernidade. Tá certo?
Eu não vou entrar muito, por isso que eu falei para vocês, no debate, eu só quero mostrar que tem uma obra do Zygmunt Bauman, tá? Depois de uma certa idade que ele escreveu, olha, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Então, ele escreveu essa obra, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Uma similaridade com o livro do Freud, né? Que é o mal-estar da civilização. Então, ele, a partir da leitura de Freud sobre o mal-estar da civilização, ele escreveu então essa obra, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Você vê em diversos escritos, já nos últimos momentos, que eu digo assim, da vida, né, de Zygmunt Bauman, ele falando sobre pós-modernidade. Então, a gente não sabe se foi até um determinado período da sua vida que ele, né, pegava essa leitura de que nós não estamos vivenciando, não existe uma ruptura, né, na nossa sociedade, para dizer assim que estamos então numa pós-modernidade. Não se sabe que depois, de repente, com uma idade mais avançada, ele teria mudado de ideia, porque é o que a gente vê assim no campo do pensador, né? Num determinado momento ele está falando de um jeito, de repente, de um outro momento ele começa a falar de outro jeito. Ele já começa a usar essa linguagem da pós-modernidade. Principalmente quando ele se depara, tá? Ele se depara com uma sociedade mais atual, mais contemporânea de hoje em dia, com essa tecnologia, com essa coisa que até certo ponto seria uma grande novidade para a sociedade atual, né? Redes sociais e assim por diante, tá certo? Mas vamos daqui a pouco debater um pouquinho melhor sobre isso. Bom, então o Bauman nasceu em 19 de novembro de 1925. É interessante lembrar que o Foucault, Michel Foucault, nasceu em 26, né? Então eles são assim um pouco contemporâneos, né? Michel Foucault em 1926. A diferença é que o Foucault não durou muito tempo, né? O Bauman não, o Bauman durou bastante tempo, tá? Morreu bem, bem idoso, tá? Essa que é a diferença. Então ele nasceu em 1925 na cidade de Poznan, Polônia, né? Bauman nasceu em uma família judia, ou seja, que havia se inserido no modo de vida social majoritário cristão e não praticava diretamente os preceitos religiosos do judaísmo. A família de Bauman mudou-se para a União Soviética quando o sociólogo ainda adolescente tinha apenas 13 anos. A mudança foi forçada pela anexação da Polônia ao território alemão nazista e a consequente perseguição aos judeus residentes no local. Em 1944 a 45, Bauman serviu ao exército soviético. Tá? Bom, eu não pretendo passar aqui uma leitura completa sobre a vida dele, porque senão nós vamos ficar só nisso, né? Na década de 1940, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o sociólogo foi membro do Partido Operário Unificado polaco, que correspondia ao Partido Comunista Polonês, né? Tá? Isso foi bem mais ali no fim da guerra, tá certo? No fim da década de 40, Bauman ingressou no curso de Sociologia da Academia de Política e Ciências Sociais de Varsóvia. Em 1943, ocupando o posto de major das Forças Armadas Soviéticas, prestando serviços à KBW, Bauman foi expulso por ligações de seu pai com a embaixada israelense. Tá certo? Então, ele acabou sendo expulso. Tem um dado aqui que coloca bem interessante, que dizia que o pai dele era sionista. Ele era um judeu sionista, que é o primeiro-ministro lá, o presidente de Israel, o Netanyahu, né? Ele é sionista, tá? Que é um grupo bem radical, um grupo bem, bem complicado, tá certo? E o Bauman, por sua vez, ele era anti-sionista, tá? Então ele não foi sionista como o seu pai, tá? Então, ele, em 1954, o sociólogo tornou-se assistente de ensino na Universidade de Varsóvia. Em 1968, deixou o Partido Comunista Polonês, ele pertenceu ao Partido Comunista, né, polonês, e foi também obrigado a deixar o seu cargo na Universidade de Varsóvia. Na época, havia uma perseguição aos comunistas judeus no país, tá? É por isso o que levou Bauman a abdicar de sua cidadania polonesa e residir em Israel e lecionar na Universidade de Tel Aviv. Então ele foi para Israel e lecionou na Universidade de Tel Aviv.
Em 1971, ó, já tem um bom tempo depois, o sociólogo passou a residir na Inglaterra e lecionar na Universidade de Leeds. Sua produção bibliográfica, a partir de então, produzida majoritariamente em inglês, passou a identificar-se e a ter uma visibilidade internacional. E aí, então, o Bauman faleceu em 9 de janeiro de 2017, na cidade de Leeds, Inglaterra, aos 91 anos, lúcido e produtivo. Isso é verdade, ele, até esse período aí, ele ainda tinha as suas produções. Então, o que eu tenho comigo? Modernidade Líquida, eu tenho ele em PDF, tá? O Amor Líquido, que é uma obra dele também muito interessante, que é essa daqui, né? O Amor Líquido, tá? É uma obra também bastante interessante de Bauman. E além da Modernidade Líquida, tem essa também que eu já apresentei, que é o Mal-Estar, tá? Da pós-modernidade. Esse livro eu acho excelente, tá? É um livro, esse é o que eu mais li mesmo sobre o Bauman, tá certo? E aí ele teve uma série de escritos, né? Foram muitas, tá certo? Sobre a liquidez, ele tem uma série de livros aqui, tudo nessa linha, né? O Amor Líquido, 44 cartas do mundo líquido moderno, tudo é líquido, tudo aqui é água. Aí vai. A arte da vida, capitalismo parasitário, confiança e medo na cidade, em busca da política. Depois, globalização, as consequências humanas. O mal-estar da pós-modernidade. Medo líquido. Esse é interessante, eu não conheço. Medo líquido, tá? Modernidade e ambivalência. Tempos líquidos também. Olha só, tem tempos líquidos. Tá certo? Então são as obras produzidas, obras assim, algumas que a gente está passando aqui para vocês, produzidas por Zygmunt Bauman. Pois bem, vamos então um pouco aqui tentar trazer aqui para vocês sobre o básico, tá certo? O básico que não dá para a gente também esmiuçar, né, assim, muita coisa sobre esse pensador, porque senão vocês não vão dar conta, né, de ficar assistindo um vídeo longo demais, tá certo? Então eu vou procurar aqui de uma forma um pouco resumida trazer aqui o Bauman e também trazer assim o que de importante que tem o Bauman para esse assunto que nós estamos tratando aqui nessa sociedade de controle que nós vivemos do mundo atual. Bom, primeiramente é assim, o Zygmunt Bauman é um pensador que a gente tem que compreender ele, que ele é um pensador que ele basicamente se preocupou em desenvolver uma linha de pensamento sobre o século XX. Ou seja, considerando que muitas mudanças na nossa sociedade aconteceram a partir do século XX. Tá? E é isso que é um dado muito interessante, que vamos encontrar, então, muitos teóricos, tá? Pensadores aí contemporâneos que vão considerar que esse século XX, tá? Mesmo posterior ou qualquer coisa assim à Segunda Guerra Mundial ou até um pouco antes, uma mudança significativa então começou a acontecer no mundo. E aí quando a gente está falando dessas mudanças, a gente tem que entender que é mudança que tem a ver conosco também, que tem a ver com a sociedade, que tem a ver com uma série de coisas, com as nossas crenças, as questões culturais, né, também as questões culturais estão muito presentes. Então são essas mudanças, tá, nesse contexto de vida, de nossas vidas na sociedade. Tá certo? Então o Bauman, quando ele vai escrever, quando ele publicou, ele deu luz a essa aqui, às vezes tem um pouco de barulho, tá, gente? Próximo à avenida aqui, não sai barulho de moto e essa coisa toda. Então, quando o Bauman ele publicou, né, a Modernidade Líquida, que é o seu livro, vamos dizer assim, que é o livro de cabeceira, que é o livro que todos devem, na realidade, ler para poder, né, compreender o Bauman. Essa obra, basicamente, ela vai tratar de uma série de questões, mas basicamente ela traz uma discussão muito interessante, que é as diferenças então que começa a surgir, começa a aparecer na sociedade a partir do século XX. Principalmente se considerarmos assim após a Segunda Guerra Mundial, já chegando aos anos 60, 70 e assim por diante.
esses décadas, né? Esses períodos que vai cada vez mais se aproximando do nosso momento que estamos vivenciando hoje em dia. Tá certo? Hoje em dia nós já nos colocamos, então, que nós estamos já no século XXI e assim por diante. Bom, então, o Bauman ele vai considerar que o que antecede esse período, né, do século XX, os séculos anteriores, tá? Pegando desde o período da Idade Média, tá? Ou seja, essa diversidade de tempo aí que nós vamos pegar até chegar ao século XX, nós tivemos um tipo de sociedade, um tipo de modernidade que ele vai chamar de modernidade sólida, tá certo? Para nós entendermos a questão da liquidez, né, liquidez ficou parecendo uma coisa de economia, né, mas assim, esse líquido que é desenvolvido por Bauman, nós temos que primeiramente entender a questão do sólido. É igual como se pegássemos a água no sólido, depois ela se transforma no líquido, né? Que você pega o gelo, depois o gelo derrete, aquela coisa toda. Então é algo muito parecido com isso. Mas essa solidez da sociedade, da modernidade sólida, era muito mais do que isso, muito mais do que gelo. Era como se fosse uma coisa muito forte, uma fortaleza, uma pedra mesmo. A pedra talvez tenha um sentido um pouco melhor. Isso porque você tinha uma firmeza, você tinha algo mais, sabe, com mais força do que o período da liquidez. Tá certo? Então, isso diz respeito a uma série de situações. Isso diz respeito às relações humanas na sociedade. Isso diz respeito, às vezes, até um exemplo que ele pega do casamento. Né? A uma diversidade de contratos, não é apenas só o contrato do casamento, mas uma diversidade de contratos que nós tínhamos no passado, que era uma coisa assim muito mais sólida, que era uma coisa que não se desmanchava muito fácil, não se acabava, não se derretia de forma muito fácil. Havia uma solidez nessa coisa toda. Havia algo assim de mais confiabilidade nesse período. Então é disso que ele vai tratar, que ele vai considerar então o chamado o período da sociedade sólida ou dessa modernidade sólida. Tá certo? A partir do século XX, então, segundo ele, começa a acontecer aos poucos, vai acontecendo uma série de mudanças. E essa mudança, ela vem acontecendo exatamente como se fosse um derretimento, como se fosse uma transformação de todas essa solidez que nós tivemos, então, do passado, vai se tornando, assim, líquido. Vai se liquidificando. Liquidificando, tá certo? Bom, enfim. Vai se tornando água mesmo. Tá certo? Ou seja, tudo então que nós tínhamos no período dessa modernidade sólida, dessa sociedade mais sólida, mais firme, mais consistente, vão se desfazendo. Elas já não têm muito mais essa firmeza toda. E aí a gente vai então relacionando a tudo isso ao tipo de sociedade que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Então, essa coisa do líquido está presente em tudo, está presente na política, está presente, inclusive, até nas decisões políticas que são tomadas. Basta a gente ver o que acontece no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, decisões de prefeitos, decisões de governadores. Muitas decisões que são tomadas, tá, de hoje em dia, elas não são decisões que você percebe ali uma consistência que tem nessas decisões que são tomadas. Ou seja, há uma espécie de dúvida, incerteza de tudo que acontece nas nossas vidas. E aí isso está presente, então, em todos os momentos, tá certo? Esses laços de como foram, por exemplo, o casamento, como eu falei aqui, esse casamento sólido, ele também vai se tornando líquido cada vez mais. Vai se dissolvendo. Isso porque aquela ideia de um casamento que havia promessas, aquela coisa toda, apesar de que é questionável tudo isso, mas o sentido da coisa é que é colocado por Bauman.
tá certo? É o sentido, a ideia que é colocada ali. Havia-se uma firmeza, algo que se tornava sólido. E com isso o casamento ele era mais durável, ele era mais... Aí, do século XX para cá, então, você tem uma mudança completa em tudo isso. Inclusive até as formas de convivência de um casal, que hoje em dia é muito comum. Em sociedades, às vezes em alguns lugares assim bem desenvolvidos, onde cada um está no seu canto, não estão juntos, e dizem que são casados, né? Mas mora num determinado lugar, ou o outro mora num outro lugar, e assim por diante. E assim você tem uma diversidade de situações que nós temos por aí. E aí esse contexto todo, tá? Aí é uma discussão que não está apenas só na modernidade líquida, mas está em outros debates. Esse do mal-estar, né, da pós-modernidade está muito também presente, essa situação que eu vou colocar aqui, tem a ver com essa questão do celular, das redes sociais, dessa tecnologia que está aí presente, a internet e assim por diante. É um debate que também custou muito caro para o Bauman. Bauman tem um debate muito interessante. Até os últimos dias da sua vida, uma grande preocupação dele tinha a ver com essa questão, tá certo? Dessa modernidade líquida, que isso aqui também faz parte dessa modernidade líquida, né? É um líquido muito mais líquido do que o próprio líquido. É o que está sendo chamado de pós-modernidade. Então, tudo que a gente vai observando, percebendo. Você quer ver uma coisa que eu nem tinha me lembrado aqui? Diz respeito sobre a amizade. Como é que está ficando, né, hoje em dia, essa questão relacionada à amizade? E o que a gente cada vez mais vai vendo nas redes sociais sobre a questão da amizade? Você não tem assim uma defesa sobre a questão da amizade. O que está mais assim forte, o que a gente mais percebe mais claramente, é a questão do individualismo. Então vamos dizer assim, esse momento de se colocar num lugar onde o individualismo ele impera cada vez mais, está muito presente nesse momento que nós estamos vivenciando dessa liquidez, como eu falei, né? Como comentei a respeito do Bauman. Cada vez mais está dessa maneira. Aí a questão das redes sociais, o Bauman vai dizer que há uma ilusão tremenda de muita gente achar que o fato de eu estar me relacionando, que eu estar, como se diz, conversando a partir de mensagens, tá? O WhatsApp é um desses assim, né? Mais forte. A gente se engana de achar que nós estamos num bom relacionamento. Nós estamos interagindo com as pessoas. Na realidade, o que nós temos é uma interação artificial. Uma interação que ela é virtual, ela é puramente virtual. A questão da presença, o Bauman ele vai defender muito bem isso. O quanto que uma modernidade sólida, num outro momento, num outro patamar de vida, nós tínhamos a questão da presença. O quanto que a presença, ela tinha uma importância muito grande. E o quanto que nesse momento em que nós não estamos mais presentes, mas nós estamos só presentes de forma virtual, você vai, então, tirando de cena uma série de situações aí. E aí, a tendência é o individualismo, ele perpetuar de uma forma muito forte. E aí, o que vai acontecendo com tudo isso, tá? Que vai se juntando a tudo isso, é uma sociedade aí de um grande número de pessoas ansiosas e depressivas. Essas doenças, que já são até chamadas, inclusive, de doenças pós-modernas, elas vão se juntando a tudo isso, a essa modernidade líquida. Tá certo? Para encerrar um pouco aqui, porque senão vai longe demais aqui a nossa conversa, depois a gente dá outra continuidade sobre o Bauman ainda, tá certo? Uma das coisas assim preocupante, uma das preocupações número 1, que eu diria assim, do Bauman, nessa sociedade líquida, tem a ver
tem a ver com o que ele vai chamar de sociedade de consumo. É um pouco nesse sentido que algumas pessoas costumam dizer que o Bauman, num certo sentido, ele não está pregando uma pós-modernidade, mas uma continuidade. Por conta do capitalismo, porque ele, mesmo com essas teorias que ele vem tratando sobre a modernidade líquida, ele ainda está levando em consideração a sociedade capitalista que nós ainda temos. Nós vivemos ainda, quer dizer, ele não larga, ele não deixa de lado essa coisa do capitalismo, essa reestruturação do capitalismo. Então, essa coisa toda que eu coloquei aqui para vocês, das redes sociais, de tudo que nós temos aí na internet, uma coisa que está muito forte, que está por trás de tudo isso, de interesse e interesse econômico, tem a ver com o consumo. Tá certo? O consumo. A forma também, na sociedade líquida, de você mudar a maneira, a forma de consumir, também faz parte dessa modernidade líquida. Tá certo? Então, isso que vocês já sabem muito bem, já conhecem muito bem, de compras, de uma série de consumos que nós acabamos assim praticando a partir das redes sociais. E o quanto que nos é oferecido, o quanto de propaganda, o quanto de coisas virtuais que nós, tá certo? Até um carro, né, que você ia lá, você olhava o carro, você ia em loco, aquela coisa toda, você vai, tipo assim, assimilando tudo isso, o que é apresentado de forma virtual. Então é como se o virtual ele acaba se tornando uma hiperrealidade. Uma realidade que é como se fosse uma realidade muito melhor, muito mais interessante do que a realidade propriamente dita, do que o palpável, o pé no chão. Tá certo? E isso daí, por que ele vai tratar disso? Isso daí cria um problema muito sério para todos nós. Tá? E, num certo sentido, nos coloca numa situação de alimentadores desse capitalismo. Então, essa nova forma, essa nova roupagem que está aí do capitalismo, ele é terrível, ele é mais selvagem do que o do período da solidez. Ele é muito mais selvagem, porque ele vai sugando cada vez mais as pessoas. E as pessoas não vão percebendo. As pessoas não conseguem perceber esse problema. Aí é que está a questão. Passa dias e mais dias e você não vai compreendendo, entendendo tanto que você é usado como se fosse uma marionete, quanto que você, em tudo, em todos os sentidos, para a política, para a venda das coisas, para que você possa comprar, você possa consumir, e assim por diante. E ao mesmo tempo satisfazer, aumentar cada vez mais o lucro dessas empresas que estão aí, que está aqui na nossa frente. Beleza, gente? Gostando do nosso bate-papo, gostaria que vocês comentassem, tá? Fizessem um comentário de vocês, se estão conseguindo entender. Tem gente, às vezes, que aqui já... umas vezes, até a minha irmã, né, já tem até comentado sobre isso, que não consegui entender muito bem, mas ela acha interessante. O ideal é fazer com que vocês entendam. Não é que vocês fiquem boiando, né? Ou que o linguajar seja muito difícil. Porque senão não tem sentido, né? Ficar trazendo aqui assunto que vocês não entendem é complicado, né? O ideal é fazer com que vocês entendam, tá? Compreendam. Se não sabe muita coisa sobre o autor, mas entendam essa linha de pensamento, essa reflexão que a gente coloca aqui. Basta você entender a reflexão que é colocada aqui, tá certo? Um abraço, ótimo sábado para todos, todas, todos, e amanhã é domingo, temos o Notícias de Domingo, tá? Até amanhã.